Alô, alô, galera! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sejam bem-vindos à correção da FUVEST 2015, questão 47 de Geometria Analítica. O que diz essa questão? Ela fala que tem uma equação em que m e n são constantes que representa uma circunferência no plano cartesiano. Tá? Então tá aqui a nossa circunferência. Sabe-se que a reta y igual a menos x mais 1 contém o centro da circunferência, então está aqui o centro, e se a reta contém o centro, a reta passa por ele, tá certo? Muito bom. E A intersecta, então olha a sutileza aqui da frase, né? A reta intersecta quem? Intersecta a circunferência, do ponto menos 3, 4. Então, por exemplo, aqui, tá bom? Esse seria um esquema da situação descrita no texto. Pergunta: quais são os valores de m e n que estão aqui? Ó, os valores estão na equaçãozinha da circunferência. O que você precisa saber para se dar bem nessa questão? Vamos lá. Você precisa saber tudo sobre circunferência, equação reduzida, que você vai encontrar aqui na aula 4. Então, se você tiver alguma dificuldade ou não souber do que eu estou falando, equação reduzida da circunferência, assista a aula 4 antes. Tá? É importante você assistir a teoria, coisa rápida, 10, 15 minutinhos no máximo. Aí você assiste a aula 5 sobre as equações desenvolvidas, que essa aqui está a equação desenvolvida, não é a equação reduzida. Então, algumas coisas que eu vou fazer aqui na aula, você já precisa saber que estão lá na teoria, tá bom? Então, se você não estiver entendendo alguma coisa, já sabe, dá uma paradinha no vídeo, assiste a teoria, capacita, né? Quer dizer, fica sabendo o conteúdo, aí você vem ver a aplicaçãozinha dele. Senão fica difícil de entender. Tudo bem? Então vamos lá, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a equação desenvolvida, a equação que o pessoal chama de equação normal da circunferência, que não é a equação boa. Só de bater o olho aqui, eu não sei dizer para você quem é o centro e quem é o raio, e eu vou precisar disso daí. Por que eu vou precisar disso aí? Porque eu preciso descobrir o m e o n que estão faltando. Tá joia? Muito bem. Então, insisto com você, se você não souber lidar com essa circunferência, e é uma coisa que você precisa saber, assiste a aula 5. Tá tudo direitinho lá o que eu vou fazer. Perceba que parte da minha equação é conhecida, parte não. Então, o que eu consigo de útil aqui? Eu vou reescrevê-la de uma maneira a completar os quadrados. Nós temos isso lá na teoria. Então, x espaço, tá? Eu vou descobrir esse pedacinho que falta. Só que o y e a parte do raio eu não sei. Então, eu vou deixar quieto, vou só colocar y² mais my igual a n. Então, a única parte que eu consigo tirar alguma informação é referente ao x, porque isso que tem certinho aqui. Ó. Então, como que eu completo isso aqui? Vamos lá. Aqui eu vou dividir por 2, tá certo? Dividir por 2 dá 1, e esse 1 eu vou completar aqui como 1 ao quadrado, né? Completando esse quadrado aqui, a gente sabe fatorar esse trechinho. Vai ficar como? Vai ficar x mais 1, esse 1 aqui, ó, x mais 1 ao quadrado. A parte do y eu não sei fazer ainda, nem a parte do raio. Tá? E essa informação, quando você sabe ler a circunferência, que está lá na aula 4, a gente sabe que se é x mais 1 ao quadrado, a coordenada x, o centro, é quem? É menos 1. É o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo mais 1 com o sinalzinho trocado. Então, se eu vejo mais 1, aqui é menos 1. Então, eu sei que o x do centro vai ser menos 1. E o y do centro? O y do centro, a partir da equação, eu não consigo. Ela está travada aqui. A partir do momento que eu não conheço o m e n, eu não sei descobrir o y do centro. Porém, lembra que o nosso centro está na reta, ele pertence à reta. Então, se ele pertence à reta, e a reta é conhecida, é a reta y igual a menos x mais 1, se eu substituir o valor do centro no x, eu vou obter o valor do y do centro. A partir de quem? Da reta. Porque todo ponto da reta, seja centro ou não, ele vai verificar essa equação. Então, o que eu faço? Substituo o x do centro no x e vou fazer a conta. Menos o menos 1 dá 1, mais 1 dá 2. Então, eu descobri que o y do centro é 2. Tá? Então, quem é o centro? É o ponto menos 1, 2. Muito bem. E agora o raio? O que eu faço? Olha bem a nossa figurinha. Eu tenho o centro, que já é conhecido, e tenho um outro ponto da minha circunferência. A distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência, qualquer um, é o nosso raio. Então, eu vou fazer uma distância entre dois pontos. Essa distância tem que ser o meu raio R. Então, vamos lá?
Lembre-se que distância entre 2 pontos é como se fosse um Pitágoras. Se você também não souber fazer, está lá na aula 3, tá bom? Na aula 3 eu falo sobre distância entre 2 pontos. Então, o que a gente vai fazer? R ao quadrado, que é como se fosse nossa hipotenusa, né? Que eu falei que é igual a um Pitágoras, vai ser o delta x ao quadrado. Quem que é o delta x? Diferença do x do ponto e do x do outro ponto. Então, a diferença entre menos 1 e menos 3. Então, vai ficar aqui, ó, menos 3 menos o menos 1 ao quadrado e o delta y, diferença entre os y. Então, 4 menos o 2. Então, o que é isso aqui? Ó? O x de um ponto menos o x do outro ponto. Olha, menos 3 menos o menos 1, tá? Ao quadrado, esse é o meu cateto, é o meu delta x. E o delta y, diferença do y do ponto e o y do outro ponto, 4 menos 2. Fazendo as contas aqui, o que você vai ter? Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, menos 2 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. 4 mais 4, meu raio ao quadrado é 8 e, portanto, meu raio seria raiz de 8, tá bom? Então, agora eu já conheço a minha circunferência. Ela tem centro menos 1, 2 e tem raio raiz de 8. Então, a equação da circunferência vai ser como? Olha aqui, ó, eu olho o número que acompanha, que é o do x aqui, acompanha o x, né, na minha equaçãozinha, fica x mais 1. Eu já sabia disso, lembra? Olha aqui, ó, eu troco o sinalzinho, né? De novo, aonde você vai aprender a fazer essa leitura, se você não souber? Lá na aula 4. E o y? O y, quem acompanha o y é o 2, o sinalzinho trocado, sempre sinalzinho trocado. Então, y menos 2 ao quadrado. Isso é igual a quem? Igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência reduzida, a equação boa da circunferência. É essa mesma equação, só que aqui ela está reduzida. Como que eu descubro o m e o n? Eu vou abrir a equação, tá? Vou desenvolvê-la. Então, abrindo esse quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Abrindo outro quadrado, y quadrado, menos 4y mais 4, igual a 8. Veja só, vamos reescrever no formato que está aqui. Então, olha, eu vou deixar desse lado aqui o x quadrado, o 2x, o y quadrado e o menos 4y. E o 1 e o 4 eu mando para o segundo membro. Então, aqui tinha 8, 8 menos 4 menos 1 vai ficar 3. Comparando com o que foi dado, quer dizer que o meu m é o menos 4 e o meu n é o 3, tá? Então, alternativa A, menos 4 e 3, tá bom? Muito bem. Quero falar uma coisinha para você. O bom aluno, o cara que se preparou muito, estudou muito, que é muito importante, provavelmente ele já, ao descobrir que o y do centro é 2, ele já saberia que o m é menos 4, tá? Por quê? Porque quando a gente vai praticando, a gente pega o jeito e sabe que o centro, ele dá para você colocar aqui, ó, no coeficiente do x e do y. Então, o número que eu vejo aqui, eu vejo 2. A coordenada do centro é metade desse 2 com o sinal trocado. Então, metade do 2 é 1, o sinal trocado é menos 1, tá? Então, pensando de forma idêntica, se eu descobrir que o y do centro é 2, o m seria o dobro com o sinal trocado. O dobro de 2 é 4, o sinal trocado menos 4. O que me permitiria ficar entre a alternativa A e a alternativa C. E se eu colocasse, veja só, o menos 4 aqui no lugar do m, esta equação só sobraria a letra n. E aí eu sei que o ponto menos 3, 4 é da circunferência. Então seria uma outra maneira de fazer, colocando e substituindo o x e o y por menos 3 e 4. Por que eu não fiz assim? Não é porque é ruim, não. Ao contrário, é uma boa solução. Mas eu quis aproveitar o exercício para a gente dar uma revisada nos conceitos. Então, essa resolução é uma resolução que, além de ser uma boa resolução, ela também ajuda a gente a consolidar os ensinamentos. Equação da circunferência, equação reduzida, equação desenvolvida, equação normal, tá bom? Fora o fato de ponto pertencente, distância entre 2 pontos, uma equação, um exercício bem completo, como é bem comum na FUVEST. Tá legal? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E se você gostou, se eu te ajudei, dá um like aí, clica no gostei, clica no joinha, tá bom? E inscreva-se no meu canal, né? Importantíssimo. Inscreva-se no meu canal. Olha aqui, ó, só você clicar aqui e inscreva-se. E aí você vai receber notificações cada nova postagem que eu fizer. Não perde nada. Tá legal? Um grande abraço. Fiquem com Deus.